boa tarde. Resolvi fazer esse vídeo num alinhamento que a gente teve na reunião do GT Tecnologia para tentar explicar um pouco sobre a cultura maker, né, um ambiente que a gente já está discutindo há algum tempo sobre o futuro do trabalho a partir de alguns documentos e como isso se encaixa no desenvolvimento de ambientes maker dentro da nossa instituição e principalmente tentar entender os institutos federais para essa década agora, para a próxima década. Beleza? Esse material, a priori, foi pensado para ir como um ambiente de live, né? Mas como a gente já tem muita informação acontecendo, eu achei mais coerente fazer gravado, né, offline, subir isso numa plataforma como no YouTube e deixar disponível para vocês tanto os slides quanto a gravação, que aí fica mais fácil se você quiser dar um pause por tópicos, né? Fica mais tranquilo para você. E também você tem uma qualidade, uma resolução muito maior se fosse uma transmissão, né? Então, a ideia inicial é apresentar esses pontos, né? O que foi pensado com relação à apresentação. Primeiro, apresentar para vocês os documentos que eu tenho, a argumentação que eu tenho sobre o futuro do trabalho, material que eu venho desde 2016 colhendo, né? Materiais formais, materiais internacionais que direcionam a discussão para o futuro do trabalho. Depois, apresentar para vocês algumas ideias sobre os espaços de prototipagem, que chamam, né, mas tal dos Makespace, os ambientes maker, inclusive o Manifesto Maker, e por fim, o papel dos institutos federais para essa próxima década, claro, na minha opinião, né, deixar bem disponível quem discordar ou quem quiser contribuir para essa argumentação, acho que é bastante rico. Mas antes eu queria abrir um parênteses só para falar algumas coisas para vocês que podem ser diferentes dentro do que a gente já vem alinhando, então é importante abrir esse parênteses para dar algumas informações. Primeira coisa é que, cobriu aqui um pouco, né, mas acho que a primeira coisa é tentar entender a nossa história como Instituto Federal a partir de um contexto, está escrito aqui contexto. Os institutos federais vieram dos Cefetes, que vieram das escolas técnicas, que vieram das escolas de artífices, né, algumas vieram das escolas agrotécnicas, dentro de um contexto daquele momento. Então, por exemplo, hoje a gente está discutindo indústria 4.0, ou tal da manufatura 4.0. Na criação das escolas de artífices, a gente estava ainda discutindo a Revolução Industrial, ainda discutindo o tal da manufatura 1.0, né? Então, a presença de uma instituição com foco à educação profissional, ela tem um papel a depender do contexto que ela está inserido, seja localmente ou regionalmente. Dos últimos anos, das últimas décadas para cá, existe um contexto muito forte global, ou seja, como a gente consegue se posicionar a nível global, como a gente consegue formar esse brasileiro que ou está na idade irregular ou está vindo para requalificação. Como é que a gente posiciona essa pessoa, né, esse cidadão, dentro de um contexto global? Então, às vezes, a gente pode usar um argumento de um contexto de outro momento, que talvez não nos cabe agora, né? Então, esse é o primeiro parênteses que eu queria fazer com vocês, sobre a necessidade de entender o contexto daquele momento, o contexto das escolas de artífices, o contexto das escolas técnicas, o contexto dos Cefetes e agora o contexto dos institutos federais que já tem 10 anos, né, e para onde a gente vai provavelmente a partir desse entendimento. Uma outra coisa, cobriu de novo aqui, uma outra coisa que faltou é referente ao... Vou puxar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Uma outra coisa é referente ao estado da arte. Às vezes a gente pode falar que, a gente pode achar que com relação ao estado da arte, a gente quer pegar um conceito que não é o mais atual. Então, por exemplo, mas existe uma discussão, por exemplo, sobre o termo EAD, né? Educação à distância. Isso é um termo que se usava alguns anos atrás, mas dentro do estado da arte já se discute outra coisa. Pelo menos há 5 anos já se discute o termo da educação digital, né? Por conta de não ter a certeza da distância. Então, dentro do que a gente fala sobre formação profissional, é importante a gente entender qual é o estado da arte da discussão. A gente está discutindo a nossa instituição a partir de um modelo de 10 anos atrás, a gente está tentando discutir a nossa instituição a partir da educação profissional
e da construção da força de trabalho brasileira a partir de um documento de 2004, é importante a gente discutir pelo menos o que está sendo posto como essencial nos últimos 3 anos. Isso é o que a ciência nos dá como essencial para a discussão de qualquer melhoramento social que a gente tem. Então, tentar entender aonde está o estado da arte nesse momento, até mesmo antes da pandemia, mas aonde é que está o estado da arte para a discussão da educação profissional, para onde o mundo está indo, para onde a Europa está indo, para onde a América do Norte está indo, e para onde a América Latina e a América do Sul está indo. Isso é muito estratégico em qualquer discussão e argumentação que a gente vai fazer para que espaço a gente quer para a nossa instituição na próxima década. O que a gente quer fazer com relação à diferenciação dos institutos federais dentro da comunidade que a gente está inserido. Eu vou ter que puxar, né, por causa da televisão, mas aqui trazendo uma argumentação para vocês do que eu estou falando. Baseado em que? Uma delas é a WFCP. A WFCP é a Federação Mundial de Colleges, tal, dos Community Colleges que a gente tem no Canadá e tem na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. E universidades politécnicas, ela forma uma grande rede global, no qual os institutos federais estão representados nessa rede pelo CONIF, a American Association of Community College, lá dos Estados Unidos, no qual eu visitei em 2014, tive a oportunidade de visitar em Washington, entender um pouco da política pública feita pelos Community Colleges lá nos Estados Unidos. A OCDE, que tem um documento que eu vou trazer aqui para vocês, tem um documento muito interessante com relação à inovação no ambiente educacional. A Univoc ela é um pedaço, eu sempre tento explicar a questão da Univoc, né? A gente tem a ONU, a Política de Desenvolvimento Humano. Dentro da ONU, a gente tem a Unesco ela cuida das políticas de educação, ciência e cultura, organização cultural. E dentro da Unesco, a gente tem a Univoc. A Univoc, que ela é o centro internacional, que aí a gente tem uma discussão até com os assessores internacionais, com relação a esse termo, né? Training in Vocational Education Training. Como é que a gente pode usar, mas de uma forma mais abrasileirada, seria a educação profissional, né? Que aqui eu tenho a educação técnica e a educação vocacional que se usa na Europa. Então, aqui está coberto toda a discussão mundial sobre o futuro da educação para o mundo do trabalho. Ok? E por último, mas não menos importante, eu esquecendo, o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, ele traz, que eu acho que são os próximos slides, ele traz um entendimento muito interessante sobre o futuro do trabalho a partir de argumentação de informações de inteligência de negócio. Então ele traz algumas informações que são interessantes a gente entender para onde os institutos vão, mesmo que não seja de interesse da comunidade interna, mas para onde a política pública nacional vai apontar a partir desses entendimentos. Aí aqui, só para trazer vou puxar para cá de novo, né? Só para ter um contexto para vocês, eu vou tentar falar com vocês a partir do ciclo de maturação do conhecimento, é uma coisa que a gente já discute isso na inovação, e isso é muito importante na hora que a gente está falando com lideranças, né? Qualquer assunto que, por exemplo, eu não entenda, Vinícius, não entenda como gestor, eu vou ter dificuldade de tomar uma decisão. Então, o primeiro passo desse ciclo de maturação do conhecimento é gerar curiosidade, que essa é a intenção da nossa conversa. Fazer com que vocês tenham uma curiosidade sobre esse tema a partir dos documentos que estão postos, né? Esse vídeo vai ser postado no YouTube e eu vou deixar o link de download dos documentos. Então, a curiosidade é o primeiro ponto, para que a partir dessa curiosidade você tenha um conjunto de informações para que a gente possa ir para o segundo nível, que é a ideação. Então, beleza, eu já tenho esses documentos. Agora eu vou pular para o próximo tópico, que é o tópico de ideação, onde eu já consigo construir o que era a imaginação, agora começa a ser ideia. Então eu começo a gerar, a ideação, ela é o nosso ambiente de criatividade, onde eu começo a dar forma a uma imagem que foi criada. Então quando a gente começa a discutir o que vai ser dos institutos federais, o que vai ser da educação integrada, o que vai ser de políticas empreendedoras, de política de inovação, é importante que a gente esteja no primeiro ponto, entender qual é a discussão do estado da arte, para que a gente comece a fazer o exercício de ideação.
entendendo, né, tendo essas ideias de para onde a gente vai para o próximo tópico, que é a operação. Aí a gente começa realmente a trabalhar para ir para o último tópico, que aí é a excelência, né, aí a gente chama de estado da técnica, que é quando a gente entra em tração. Então, tração é quando você sabe o que você faz e você está tentando fazer isso a nível de performance. A gente tem até uma discussão a nível da tradução da palavra profit, né, que foi traduzida para a língua portuguesa como lucro. A gente não usa como essa palavra lucro no setor público, mas alguns documentos trazem a tradução do profit como impacto. Então, se a gente for pensar a nossa instituição por geração de impacto, a gente tem sim uma responsabilidade de tração. A gente tem 26 anos como instituição, o Instituto Federal de Roraima, outras instituições na rede têm mais anos, e a gente tem uma responsabilidade hoje, no século XXI, indo para a terceira década, de tracionar a discussão de política pública para a educação profissional, científica e tecnológica. Então a ideia é andar nesse caminho, mas na apresentação de hoje, inicialmente gerar esse objetivo de curiosidade para vocês, trazendo os documentos para que vocês possam ter uma leitura com calma desses documentos em casa, para que aí a gente consiga ajudar na ideação, ou seja, na modelagem do que a gente quer e para que a gente quer. Certo? Então basicamente são esses dois pontos. Fecha parênteses. Era só uma introdução para dar uma contextualizada para a gente começar a entrar no nosso primeiro tópico, né? Então, esse é o primeiro tópico sobre o futuro do trabalho. Se quiser dar um pause, tomar uma água, é esse momento, né, que aí vou tentar separar nesses tópicos, é o momento que você pode dar uma refletida nas informações que foram trazidas para cá. Inclusive, no próprio YouTube, se você quiser contra-argumentar, ou no grupo WhatsApp, onde vai estar esse vídeo, esse é o momento de você contra-argumentar esses tópicos, né, que para a gente, da área da educação, é super válido a contra-argumentação. Então, se você não concorda com isso, você também tem direito de falar. Então, sobre o futuro do trabalho, eu vou trazer esse documento, que é um documento muito interessante, é um documento que sai a cada 4 anos. Eu tive acesso, quando eu entrei em 2016 como gestor de inovação, eu tive acesso a esse documento, o antigo, né, o documento de 2014, que já trazia uma riqueza de informações, e aí em 2018 eles lançaram o documento atualizado, que é um relatório sobre o futuro do trabalho. É um relatório a partir da visão do Fórum Econômico Mundial, que tem boa influência no que, aonde vai o mundo, para onde vai o mundo, né? E aí eu já faço eu peço desculpas, né, porque os documentos que eu tenho como estado da arte, boa parte deles estão em inglês, o que não é adequado nessa nossa apresentação. A gente deveria ter traduzido tudo, mas pela velocidade não foi possível fazer tradução. Fiz algumas traduções, o que deu para fazer, mas nem tudo eu consegui. Inclusive os documentos que vão estar linkados para vocês são documentos em inglês. Mas eu faço essa solicitação, esse esforço para a gente conseguir acompanhar o entendimento mais atual dos documentos mundiais, tá bom? Então a gente tem aqui um entendimento muito legal, mas basicamente esse primeiro ponto, que é relacionado à preparação da força de trabalho do futuro, né? E aí, com relação a isso, a gente pode entender alguns pontos que eu queria destacar aqui para vocês. O que eles chamam de questões chaves, né? Então eu separei isso em 3 partes. Primeira coisa é tentar entender esses vetores de mudança. E esse documento, obviamente, ele não contava com uma pandemia dessa. Mas já antes da pandemia, tentar entender para onde estão indo as mudanças, né? As mudanças climáticas, as mudanças econômicas, as mudanças sociais. Isso é importante entender quando a gente fala do futuro do trabalho. Uma outra coisa também muito importante é a aceleração da adoção tecnológica. Então, antigamente, quanto tempo demorava para uma criança ter acesso tecnológico? Antigamente, quanto tempo demorava para você conseguir digitalizar um trabalho? Quando eu digo assim, um ato de fazer o trabalho, né? Por exemplo, o profissional médico, ele conseguia trabalhar sem se digitalizar durante tantos anos. E agora esse tempo diminuiu. Hoje o profissional médico, provavelmente, ele se formando, ele já está necessitando do uso de algum recurso tecnológico. Então é natural que a adoção tecnológica seja bem acelerada. Uma outra questão é a robotização como tendência, né? A gente sabe mais do que nunca, com a vinda dos ambientes startups, que a tendência é que muita coisa seja robotizada.
E aí eu trago uma discussão de que se o nosso trabalho e se o tipo de formação que a gente está passando dentro do nosso Instituto Federal é para repetição, a gente tem que ter cuidado. Porque de repetição o robô faz mais fácil, faz mais rápido e cobra menos do que a gente. Então, se a nossa sala de aula estimula a repetição, provavelmente já é uma formação defasada. A gente tem que estimular algo que o robô ainda não consegue fazer, que é a criatividade. Porque a tendência é que os computadores melhorem seus processamentos, os recursos computacionais fiquem cada vez mais baratos, né? O celular, que era muito caro há 5 anos atrás, hoje está bem barato. E a tendência é a gente entender isso como um ambiente que vai influenciar na formação e no setor do mundo do trabalho para essas pessoas que passam com a gente na instituição. Uma outra coisa são mudanças geográficas para produção, distribuição e valoração da cadeia de produção. A gente percebeu isso nos últimos 5 anos, a China fazendo isso. Muitas empresas brasileiras preferiram revender e mandar toda a produção para a China, então isso acaba influenciando na cadeia de produção, porque antigamente eu precisava de um profissional para trabalhar na fábrica, e agora eu preciso de um profissional para gerenciar a compra de container da China. Então isso muda um pouco toda essa cadeia de produção, que a gente tem que sacar isso como formadores que somos, né? Outro ponto é a alteração nos tipos de emprego, né? Os tipos de emprego, o emprego de uma forma geral está mudando, né? Até se discute muito sobre a relação dos empregos públicos, se discute muito estratégia, como por exemplo, não sei se todos têm conhecimento, mas por exemplo, hoje já é possível você contratar CNPJs de uma pessoa, de um MEI, então você tem um grupo de funcionários que na verdade não são seus funcionários, cada um é um CNPJ, por exemplo. Então ele tem que cobrir suas próprias férias, ele tem que fazer seu próprio cálculo, porque essa estratégia de emprego está mudando. Então a gente tem que entender isso e explicar isso para o estudante, até porque uma coisa que a gente sempre conversa na agência de inovação é que concurso público é bom, a gente não pode dizer que é ruim, até porque nós somos servidores públicos, mas não tem para todo mundo. A gente sabe que cada vez mais o quantitativo de vaga vai diminuir. Então é importante mostrar para onde está indo os estilos de emprego. Uma outra questão é a fronteira homem-máquina, então a gente já entra com inteligência artificial, a gente já entra com atendimentos digitais, até mesmo telemarketing atendendo por computador. Isso já é possível, isso já acontece no Brasil, e tentar entender como posicionar esse estudante que está passando com a gente. A perspectiva líquida dos empregos, e aí eu trago um caso da minha família, né? A minha esposa tem parente na França, e aí a prima dela tem 2 filhos da Fundamental 2, vamos dizer assim, né? E aí lá na França eles já estão explicando para os alunos que não obrigatoriamente eles vão ter o mesmo emprego a vida toda. Então essa perspectiva de que o emprego está ficando líquido, ou seja, você começa numa profissão, aí depois de 5 anos você muda, aí depois você vai para outra, e quando você for se aposentar você já está em outra completamente diferente, já é um entendimento de que é uma tendência que não volta. Então a gente tem que mostrar que de repente as pessoas elas têm que entender essa liquidez dos empregos, infelizmente é a perspectiva da sociedade atual, né? E a demanda por questões emergenciais, aí eu trago 2 exemplos claros e atuais do Brasil. Um foi sobre o derramamento de óleo na costa do Nordeste e do Sudeste, em que a gente também foi procurado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na apresentação de tecnologias patenteáveis ou patenteadas para enfrentamento a esse derramamento. Então, esse foi o primeiro momento de questões emergenciais. Você não tem 1 ano de projeto, você não tem 2 anos e meio de projeto, você precisa de algo para essa semana, algo para daqui a 15 dias. Então, essas questões emergenciais elas têm que passar na formação desse estudante que passa pelo Instituto Federal, e a gente precisa criar esses ambientes que sejam propícios a essa discussão de questões emergenciais. Estou tomar água aqui. Por último, a gente tem... Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Pronto. A gente tem instabilidade crescente das habilidades. Então, as habilidades estão mudando com o passar do tempo. Todo mundo sabe disso, todo mundo viveu isso, mas a gente não está, talvez, discutindo isso na formação profissional. Vou dar um exemplo. Houve um boom nos últimos 2 anos com relação ao podcast, né? São os ambientes... Até o Instituto Federal tem o seu podcast.
Os ambientes que você pode colocar um fone e aí ir para casa ouvindo e tudo mais. Cresceu demanda para editor de podcast. Então começou a ter no ambiente de trabalho, no mundo do trabalho, solicitações de pessoas que tinham essa habilidade para fazer edição de podcast. E poucas instituições treinavam essa força de trabalho. Então essas habilidades estão crescendo e a gente tem uma estabilidade muito grande, uma liquidez, né? É uma profissão líquida. Requalificação profissional, a gente sabe que na lei dos institutos federais boa parte da nossa responsabilidade é o ensino integrado, né? Mas nós temos também 50% de pessoas que já passaram pelo seu período acadêmico regular e estão voltando para o Instituto Federal para requalificação profissional. Então é importante que a gente tenha sempre esse olhar dessa pessoa que está entrando no Instituto Federal, não para aprender pela primeira vez, ela está vindo para o Instituto Federal para tentar se requalificar. Estratégias atuais para abordagem de lacunas de habilidades, ou seja, o tal dos gaps, né? Existe uma habilidade que eu preciso aqui que é de oratória, existe uma outra habilidade aqui que é resolução de problemas. Tem uma distância entre essas duas habilidades, que é o tal do gap. Então a gente precisa criar uma estratégia para abordar como é que a gente vai trabalhar essas lacunas que são regionais, locais, né? E esse último aqui eu tentei dar uma traduzida, não tem uma tradução clara sobre isso, é o tal do reskilling e o upskilling, mas eu botei como insuficiência na readequação de habilidades, ou seja, eu formei com essa habilidade, mas na hora que ele chegou no mercado de trabalho, já não era mais dessa habilidade, eu já precisava de outra. Então eu tenho que demonstrar para o profissional que ele tem que ter essa auto-readequação de habilidade, ele vai ter que estar sempre se readequando. E uma outra coisa, o tal do upskilling, né, que é quando eu já tenho essa habilidade e o mundo do trabalho demanda que eu tenha algo mais aprofundado sobre isso, que não foi suficiente dentro do Instituto Federal, por exemplo. Então eu tenho que ter um aprofundamento dessa habilidade, o upskilling, né, desenvolvimento de habilidades já existentes. Essas são questões chaves do documento. Então, trazendo para cá, essas são questões chaves que geraram o relatório do futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial. E aí a gente traz, não vou me alongar, né, mas eu vou só puxar aqui um pouquinho para o lado, a gente traz um pouco a discussão, do entendimento a partir do Fórum Econômico Mundial de o que era em 2018, ou seja, qual era a relação de proporção de horas em 2018 com relação ao humano e à máquina, ou seja, o que a máquina conseguia fazer em 2018. A gente percebe que boa parte dessas habilidades eram dominadas pelos humanos, né? Informação e processamento de dados, decisão, comunicação e interação. E a tendência, pelo menos antes da pandemia, né? Mas não sei se isso vai mudar tanto por questão do desenvolvimento computacional, a tendência é que em 2022 a máquina consiga fazer melhor algumas coisas que ela não conseguia fazer. Então a gente já tem casos, por exemplo, na China, de um apresentador âncora de jornal conseguir fazer todo o jornal e ele é uma máquina, a voz é uma máquina, mas conseguiu humanizar. Já tem casos do Google, por exemplo, do atendimento dele por voz, já ser mais humanizado, ele conseguir fazer as pausas, conseguir falar as gírias, então humanizar mais essa fala. E com relação ao processamento de dados mais ainda, né? A gente viu o caso dos bots, de ambientes de inteligência de redes sociais, cada vez mais a máquina vai conseguindo fazer isso. Então esse é um relatório que mostra que o que for repetível, se a gente está formando algo para ser repetível, a gente tem que ter cuidado, porque as máquinas estão começando a aumentar o poder de processamento e vão provavelmente fazer melhor que a gente, mais barato, e não trabalha 8 horas, trabalha a perder de vista. Então esse é um primeiro ponto. E aí eu trago, puxar mais uma vez aqui, eu trago para vocês esse documento com relação a um comparativo de demandas de habilidades do Fórum Econômico Mundial. Então, em 2018 já se cobrava pensamento analítico, já se cobrava que os ambientes criassem estruturações de criatividade, originalidade, de iniciativa, inteligência emocional. É muito importante, principalmente agora no período de pandemia, você ter essa consciência do estudo da inteligência emocional.
O que se espera, ou que se esperava no relatório do Fórum Econômico Mundial para 2022, aí a gente traz estratégias de aprendizado ativos, né? Então a gente tem algumas técnicas que já se discute dentro da educação sobre metodologias ativas de aprendizagem baseada em problemas. Isso vai ser essencial para aquele jovem. O jovem ele precisa entender basicamente por que ele está estudando aquilo. Então, sala invertida, diversas técnicas de aprendizagem baseada em problema serão essenciais para o desenvolvimento e para a manutenção da nossa marca institucional. Habilidades de resolução de problemas complexos. Então, não adianta mais a gente tentar resolver problemas simples, porque, de novo, a máquina já vai conseguir fazer isso. Os problemas mais simples já serão resolvíveis pela máquina. Então, a gente tem que começar a entrar em problemas complexos. E a relação da resolução de problemas, né, e da ideação. E a ideação, a gente guarda essa palavra porque isso vai direcionar muito forte ao ambiente maker. E aí, por fim, áreas de declínio, né? Destreza manual, precisão. Não que essas áreas vão morrer. Por exemplo, a pessoa que conserta relógios, essa profissão não vai morrer, mas ela não vai demandar tanto. Ela não vai necessitar uma formação em massa, por exemplo, de uma rede de institutos federais ou Senai, por exemplo. Então essas são áreas que vão diminuir a performance. E uma outra área que eu marquei também é o uso tecnológico, monitoramento e controle. Cada vez mais a máquina vai conseguir fazer esse autocontrole de dados, né? Discute-se inclusive com relação à auditoria. É possível que as máquinas daqui a 2 a 5 anos, principalmente dentro do poder governamental, que a gente não tem muito profissional, é possível que essas máquinas elas consigam até auditar os dados que estão sendo inseridos. Não tem nada de ficção científica, isso já está acontecendo em alguns países. Então, esse é um relato, né, a partir dos documentos do Fórum Econômico Mundial. Aqui um relatório específico sobre o Brasil, não vou entrar nessa discussão, mas eles fizeram um trabalho sobre o futuro do trabalho dentro do Brasil, que aí eu acho que os institutos federais, Cefet e Pedro II devem beber da fonte desse relatório. É bem estratégico. O outro documento é o documento da OCDE, que ele faz a mensuração da inovação na educação no ano de 2019. Esse é um documento mais textual, então eu não trouxe muita coisa, tem poucos gráficos, poucas figuras. Então seria um documento que eu sugeriria que vocês pudessem dar uma lida com calma nesse documento, porque é muito legal. Eles trazem aqui o desafio da sala de aula. E aí eu trouxe algumas coisas, né, já que vocês vão ler esse documento depois, e trouxe algumas coisas com relação a como inovar na sala de aula a partir do entendimento de 2019. Os sistemas educacionais cobertos analisaram bastante sistemas educacionais no mundo, né? O Brasil, mesmo ainda não participando da OCDE, ele foi analisado porque ele é estratégico a nível global, né? Ele está entre as grandes economias e é um país de território muito grande, então isso engloba muitos cidadãos mundiais, vamos dizer assim. Então ele entra na relação, na interpretação desses dados. Então a gente também foi avaliado com relação à inovação na educação. E aí eu trago alguns pontos, acho que eu trouxe 2 só desse relatório. Eles trazem um capítulo específico para práticas inovadoras no desenvolvimento de habilidades técnicas para a ciência. Então, o que eles estão começando a entender? Primeiro, ciência é essencial. Não tem como a gente trabalhar formação hoje, e não é nem formação profissional, mas a formação como um todo, nos diversos níveis, sem entender a ciência para eu conseguir gerar as habilidades técnicas, né? É como se tem, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Não é dividido, né? Então, eu reforço a ciência para que eu consiga trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades técnicas para práticas inovadoras, através de desafios e outras práticas. Então, esse é o primeiro capítulo, que é bem interessante também. Um outro capítulo é com relação às práticas inovadoras no desenvolvimento tal do... Eu tentei traduzir esse cross para interdisciplinariedade, né, que a gente já conversa dentro dos institutos federais, né? Então, essas habilidades técnicas agora, elas necessitam ser cruzadas com relação aos conteúdos programáticos. Então, eles trazem, beleza, nós temos que trabalhar habilidades técnicas em componentes cruzados.
Quais são as práticas inovadoras para isso? Então esse é um relatório muito interessante que eu acho que vocês deveriam ler sobre, né? Então, essa é a primeira parte, vou vir para cá agora, vou ficar andando, que eu acho que fica mais fácil, vou vir para cá agora. Essa é a primeira parte, com relação a esses entendimentos mais de relatórios, de documentos. Tem mais coisa, só que eu achei que eu ia encher vocês de muita informação, ia ficar cansativo. Então, dê uma passada rápida. Quiser dar um pause, tomar uma água, quiser discordar também, esse é o momento, você pode ir em barra de comentários. Se esse vídeo tiver no WhatsApp, vai lá, discorda, concorda, é o momento da gente interagir. Passando essa parte mais conceitual, a gente entra no segundo momento, que é o momento de tentar entender, beleza, a questão da prototipagem. A gente já sabe que o futuro do trabalho, a gente não tem certeza, esqueci de colocar esse documento, mas existe um relatório que projeta que 60% dos trabalhos para a próxima década ainda não existem. Então como é que eu vou formar algo na caixinha se quando ele precisar da habilidade ela não serve? Então os espaços maker, eles vêm com essa necessidade de desenvolver isso nas pessoas que estejam lá, independente da idade, né? Então, muitas instituições, e eu vou falar não apenas community colleges, não apenas politécnicas, mas as próprias universidades do mundo estão usando a estratégia de ambientes de prototipagem. Isso no mundo já está resolvido, né? No Brasil ainda é novidade, a gente está trazendo isso de início com as escolas particulares, mas ambientes como o Senai, até o SESI mesmo já está começando a trabalhar espaços maker, porque são vinculados à indústria, e isso traz um direcionamento, ao que parece também, à Secretaria Tecnológica, a CETEC, vinculada ao MEC, no qual nós temos um diálogo, né? Somos autarquias vinculadas ao Ministério da Educação. Então, só para tentar ter um entendimento sobre esses ambientes maker. Basicamente são ambientes que podem ser usados por diversas idades, mas ambientes mão na massa, ambientes de protótipo. E protótipo pode ser protótipo computacional, pode ser protótipo criativo, pode ser protótipo de papel. A gente precisa criar essas estruturas em que as pessoas possam criar protótipos, possam criar experimentações. Existe até, vou falar mais na frente, existe um manifesto maker que as pessoas incentivam que sejam usados. Então, essa é uma imagem. Aqui a gente tem um Makespace lá da Austrália. A gente tem o desenvolvimento de projetos que no passado, não vou entrar nessa discussão de mérito de discussão, mas no passado os institutos federais eram baseados no conceito da ensino, pesquisa e extensão das universidades, mas talvez entre na discussão dos projetos, né, de investigação científica e tecnológica que podem ser feitos dentro do Instituto Federal para resolver problema. Também não é objeto aqui da conversa que a gente está tendo hoje falar sobre modelos de projetos. A gente pode falar no outro momento sobre banco de problemas, sobre pesquisa aplicada, sobre resolução de problemas, que é a missão dos institutos federais, mas esse é um caso que até então, antes da pandemia, era um caso distante. Vamos criar um projeto de uma mão. E hoje o que a gente está vendo nos institutos federais, principalmente eu conheço o caso do IF São Paulo, que eles estão desenvolvendo através das impressoras 3D as máscaras de proteção, e também alguns institutos federais estão trabalhando nos respiradores artificiais. Então, criar esses espaços dentro dos institutos federais é totalmente a nossa cara. A gente precisa colocar isso como centro do nosso processo para essa próxima década. Aqui a gente tem o Manifesto Maker, isso é um livro também, depois eu posso compartilhar com vocês, mas basicamente são 10 pontos. Então, os espaços Maker, eles incentivam pelo menos 10 pilares. Primeiro, faça. Você tem que perder o medo de fazer. Então, fazer algo é algo importante dentro do ambiente Maker. 2, compartilhe. Então, por isso que são várias mesas, várias cadeiras, as pessoas não ficam de cara para a parede, elas ficam uma olhando para a outra, porque esse compartilhamento de informações é essencial, porque você começa a juntar as habilidades. Por exemplo, eu tenho uma habilidade computacional, mas eu não tenho uma habilidade de saúde, por exemplo. Então, dentro de um projeto de respirador artificial,
talvez eu ter junto comigo numa bancada alguém da área de saúde, a área de emergência, trauma, possa ser muito interessante para o projeto. Então, compartilhar. Presentei é que você sempre, a ideia é que você sempre faça isso para alguém, né? Antigamente se discutia muito no ambiente de pesquisa, você fazer para você mesmo, né? A questão do ego. E hoje, dentro do ambiente Make, é que você sempre pense em presentear soluções para alguém. Aprenda, sempre entenda, e isso para os professores também, né? A gente sempre está aprendendo. Então, tirar um pouco essa ideia do pedestal, de que você vai em algum momento precisar aprender sobre tecnologia, vai precisar aprender sobre computação, e por que não começar a aprender sobre robótica, independente da sua idade. Inclusive, alguns ambientes maker trazem professores, filhos, alunos, pais, para brincarem junto, né? Então, aprender é importante. Equipe-se, ou seja, tenha junto com você pessoas e insumos, né, que são estratégicos para o desenvolvimento daquele projeto. Então, se você vai precisar de uma impressora 3D, se você tem um caso que eu vi na Alemanha, que uma incubadora de empresas dentro de um ambiente maker estava perdendo espaço porque a embalagem dela não era bonita. Então eles compraram uma máquina de embalagem. Então é importante saber dentro do projeto que tipo de equipamento você vai ter que ter, ou de estrutura, né, de insumo, para você conseguir gerar as inovações que a gente precisa para o desenvolvimento local e regional. Divirta-se. Então, nas décadas passadas existia muita pressão de você tinha que primeiro ganhar dinheiro, depois que você tinha estabilidade financeira, aí você ia se divertir. A geração de hoje, ela está mudando um pouco esse conceito. Então ela quer ganhar dinheiro e se divertir. Inclusive tem um relatório que saiu sobre dos jovens, né? O que eles prefeririam? Trabalhar 8 horas e ganhar menos, trabalhar 8 horas e ganhar mais, ou ter flexibilidade no trabalho e ganhar menos. E boa parte dos jovens falaram que preferem ter flexibilidade no trabalho, no horário de trabalho, e trabalhar e ganhar menos. Então a diversão hoje dentro dessa geração que está posta, que serão os próximos líderes, os próximos deputados, governadores, donos de empresa, a relação de diversão é muito importante. Então o espaço maker, ele precisa ser colorido, ele precisa ser divertido de ser usado. Participação, ou seja, em algum momento você vai estar na liderança de um projeto, mas em outros momentos não. Então participe dos projetos, né? Independente de não ser da sua área, tente entender como é que você pode ajudar. Apoio, que é o que eu falei, né? Tente ajudar. Mudança, sempre tentar entender que você está ali para mudar de opinião, que você pode ter uma opinião, entrou num projeto, mudou de opinião. E principalmente, o último, permita-se errar. A gente tem um alto grau de intolerância à falha, né? Essa foi a geração que a gente foi formada no século XX. No século XXI, não é mais esse entendimento. Hoje, o século XXI entende que você tem que estimular o erro, porque você só consegue aprender com o erro, com a tentativa e erro. Então, dentro do espaço maker, pode ser que você queime uma placa, que você quebre um pedaço de Lego, entender que aquele é um espaço controlado e que você pode errar. Esses são os 10 mandamentos resumidos, porque isso é mais longo, como eu falei, isso é um livro, né, sobre o Manifesto Maker. Mas entender assim, que se a gente for ter um espaço maker dentro dos institutos federais, por exemplo, que tipo de sinergia, que tipo de cultura, que tipo de clima a gente espera de um ambiente maker dentro dos institutos federais. É basicamente o que está escrito aí nesses 10 mandamentos. Estamos caminhando para o fim. Último tópico, né? O papel dos institutos federais para a próxima década. Então, se quiser dar uma pausa, tomar uma água, discordar, concordar, complementar, esse é o momento. A gente traz, as pessoas que me conhecem sabem que eu trago bem essa marca, né? A gente usa pouco essa marca. Normalmente, a gente usa a marca reduzida, né? Que é Instituto Federal de Roraima, ou IFE Roraima embaixo, no nosso caso Roraima, né? Não sei se outras pessoas vão ver esse vídeo além de Roraima. Mas eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de estabelecer o nosso real tripé institucional. Desde 2008, com a lei de criação, a gente entende que os institutos federais são muito complexos. E a gente é a junção, que eu vou mostrar no próximo slide, a gente é a junção de diversas instituições. Os institutos federais não são puros. Os institutos federais são complexos. E que bom que a gente é complexo, porque a gente pode trabalhar em diversas áreas.
Então acho que traz uma necessidade de, para essa próxima década, a gente entender que a educação, a ciência e a tecnologia são vetores primários do trabalho que a gente está desenvolvendo para o mundo do trabalho. Esse é um desafio porque poucos conversam sobre isso, né? Normalmente a nossa força de trabalho, ou ela vem de uma universidade, então ela quer replicar o conceito universitário, ou ela vem de uma escola, então ela diz que o Instituto Federal é uma escola, ou ela não tem experiência, então uma pessoa que ela acabou de se formar, ela estuda e passa no concurso público, mas ela não tem uma experiência da educação profissional. Mas a verdade é que nós somos muito mais amplos que tudo isso. Nós somos um pedaço universidade, nós somos um pedaço escola, nós somos um pedaço ciência e tecnologia, nós somos um pedaço de muitas instituições. Pelo menos foi isso que a lei nos deu como criação. E aí vocês podem falar, pô, mas não tem lugar nenhum, não tem instituição no Brasil que tem tripé educação, ciência e tecnologia. Pois é, não tem, porque nós somos muito amplos, nós somos verticais, nós somos capilar, e talvez esse possa ser o nosso diferencial, já que não tem ninguém que a gente seja. E boa parte, algumas universidades que eu conheço, que eu acompanho, já estão começando a falar educação, ciência e tecnologia. Então, possa ser talvez uma oportunidade para a gente, já que está no nosso DNA e está na nossa lei, que a gente use isso mais como vetores pilares do desenvolvimento da nossa instituição, para a sociedade entender o que a gente faz. Aqui é mais um entendimento também a nível, porque a lei fala isso, né, do desenvolvimento local e regional, é como se a gente fizesse um radar, né, se fizesse um radar circular, para tentar entender o que a gente quer desenvolver. Então, dificilmente hoje no Brasil, a gente vai conseguir, de uma forma rápida, clara, que essa tecnologia desenvolvida em Roraima chegue, por exemplo, em Florianópolis, porque existe um arranjo lá que a gente não participa. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com esse processo. A gente tem uma responsabilidade muito grande com o desenvolvimento dessa localidade, o que às vezes a gente até esquece que a gente está perto do Caribe, né? Então, essa é a primeira reflexão, de que toda vez que a gente construir esse planejamento, pensar ambiente maker, inovação, futuro do trabalho, como é que a gente pode ajudar esse processo? Como é que a gente pode ajudar, por exemplo, Manaus, na Zona Franca de Manaus, já está mudando para um polo digital, está pensando em manufatura 4.0. A Guiana Inglesa, que agora é só Guiana, ela está indo para commodity de petróleo, então pode ser que o PIB cresça muito nos próximos anos. A Venezuela, mesmo com o impacto social que tem, ainda é um país muito forte, então se conseguir resolver os conflitos sociais, a tendência é que cresça muito, porque ela está próxima do Caribe e também possui commodities de petróleo. A Colômbia resolveu o conflito com as Farc, está crescendo muito forte com relação à inovação, startup, educação empreendedora. E nós estamos dentro desse processo, a gente não consegue ver isso nos nossos documentos. Então, primeiro pensar, toda vez que a gente for trabalhar, e por que a gente quer um ambiente maker, porque a gente quer desenvolver essa região. Uma outra reflexão, que essa é uma reflexão que outros colegas já estão trazendo para a gente, é que o certificado, né, vamos dizer, o diploma do estudante que passa pela nossa instituição, ele não diz a limitação territorial. Então, ele não diz que esse é um conhecimento que vale para a região norte. Esse é um conhecimento que vale para o Brasil todo. Então, toda vez que a gente for pensar, por mais que, Vinícius, isso é um conhecimento que está distante da gente, a gente vai demorar muito para ter isso em Roraima, a gente começar a pensar que talvez esse estudante não desenvolva a habilidade dele em Roraima. Ele pode viajar, ele pode ir para outro local e a partir do conhecimento gerado dentro do nosso Instituto Federal, ele conseguir se desenvolver, criar uma liderança. Eu sou um exemplo disso, né? Eu vim do Pará, fiz meu ensino médio aqui, mas migrei. Então é muito possível que dentro da nossa relação histórica haja essa imigração e a gente entenda que essa formação que a gente está dando para essa pessoa que está dentro do Instituto Federal, ela tem que ser a longo prazo, ela tem que criar essas habilidades e, acima de tudo, ela é para um território muito mais amplo do que a região que a gente está trabalhando. Chegando ao finalzinho, eu tentei criar esse modelo institucional, né, porque existia muita dúvida se nós somos uma escola ou não. Nós somos uma amplitude de muitas informações, então esse é um modelo que eu venho trabalhando há algum tempo, mas para tentar entender um pouco educação, ciência e tecnologia, para a gente, os eixos que estão aqui, existe a educação básica, a nossa responsabilidade,
Desde 2008, talvez essa seja uma informação até conflitante, então deixa aqui o espaço para você discordar de mim. Desde 2008, pela criação dos institutos federais, nós não temos matrícula em ensino médio. Então nós não temos estudante do ensino médio. O que nós temos é o estudante integrado, que é a junção, a educação integrada, que é a junção da educação profissional com a educação básica. Então, pensar em impacto, quando a gente for falar, vamos pensar em impacto, né, que eu falei para vocês, qual é o impacto que a gente quer gerar nessa construção integrada? E a gente tem o regular e a gente tem o EJA. Então a gente tem essa junção, a gente tem a educação profissional pura, né, que são os cursos técnicos, que essa é a história dos institutos federais. A gente tem aqui a área de ensino superior, que são as graduações e pós-graduação, ou seja, um pouco do modelo universitário, mas não é total a nossa identidade. Então daqui veio o conceito de campus, o conceito de reitoria, daqui veio a obrigação de PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional, aqui vem boa parte das avaliações que a gente recebe dos cursos, porque por enquanto a gente não tem avaliação de curso técnico, mas entender que isso é parte da nossa identidade, que isso não é total a nossa identidade. Aqui a gente faz um match, né? Esse é um nome que está mudando, seria EAD aqui, que é a educação digital, mas aí os novos documentos, a partir do Estado da Arte, trazem essa atualização da educação digital. Inclusive, no período da pandemia, algumas universidades particulares já estão começando a usar esse termo. Então talvez possa ser uma discussão nossa, institucional, até porque até antes de uma vacina, né, a gente vai precisar trazer o digital muito para o nosso processo de relacionamento da nossa comunidade. Então isso aqui formaria o eixo da educação e aqui o eixo da tecnologia, da ciência e tecnologia, desculpa, ou seja, a importância dos NITs, né, e agora a agência de inovação para fazer essa transferência tecnológica, esse contato com o setor produtivo, banco de problemas, né, a encomenda tecnológica, ou seja, usar um pouco do expertise, do conhecimento e know-how que tem dentro da nossa instituição para que a gente consiga desenvolver tecnologias reais, divulgação científica, ou seja, estratégia de eventos, aí vem um pouco da produção científica que vai para o Lattes, a revistas, né, e-books científicos, e a pesquisa aplicada, que veio, que nós bebemos da fonte dos community colleges na América do Norte, né, nos Estados Unidos e no Canadá. Isso forma a nossa identidade. Então, nós somos muito mais do que uma escola, nós somos muito mais do que uma instituição de ensino superior. Nós somos essa complexidade e é interessante falar o conceito, né, a resolução, o significado da palavra complexo. Complexo é tecido junto. Então, nada mais justo para os institutos federais de ter para a gente a palavra complexo, porque a gente quer tecer junto todo o processo. Por último, agora sim, esse é o último, prometo, eu vou tirar um pouquinho aqui da minha cara. A gente fala assim, não, nós temos que entregar resultados da educação, né? Porque evidentemente nós somos cobrados pelo Ministério da Educação, e o Ministério da Educação, ele tem indicadores de matrícula, né? Ele é o fomentador. Excelente. Mas existem outros indicadores que trazem para a nossa identidade dos institutos federais. Evidentemente, o centro de todo o processo é a educação. Eu, inclusive, acho que nós somos nucleados. O núcleo de todo o processo é o nosso DNA para a educação. Então, os indicadores da educação estão aqui, né? Matrícula, comparação professor, estudante, tudo mais. Do outro lado, a gente tem a área de ciência e tecnologia, que são os indicadores do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente também participa, a gente preenche uma vez por ano o FORMICT, que é o formulário do Ministério de Ciência e Tecnologia, com toda a produção tecnológica protegida, né, pelos NITs e pelas agências de inovação. Aí aqui, então, esse seria o primeiro ponto que está mais claro, mais visível. Mas aqui embaixo, a gente tem uma responsabilidade, pelo menos localmente, a geração de renda dessas pessoas, né? A pessoa que passa pelo Instituto Federal, ela não quer só um canudo, ela quer poder trabalhar, ela quer poder ter a dignidade dela, de poder ter a renda, né? Então nós temos responsabilidade nos indicadores econômicos locais também. Isso é uma responsabilidade que a gente tem, principalmente no interior, que ainda não tem um desenvolvimento mercadológico, né? Por isso que nós não falamos de mercado, nós falamos mundo do trabalho, porque o mercado está muito líquido, assim como as profissões.
Então, principalmente no interior, a gente tem uma responsabilidade muito forte na construção desses eixos do trabalho com foco aos indicadores econômicos. E não menos importante a nossa responsabilidade social. A gente sabe de toda a história dos institutos federais, Cefet e todas as instituições que compõem a rede federal da educação profissional científica e tecnológica, e acima de tudo, como a gente transforma a vida das pessoas. Eu sou parte dessa história, né? Fiz meu ensino médio, meu ensino superior, fui professor substituto, professor agora há 10 anos, professor efetivo. Eu sou parte dessa transformação. O que eu era antes, com 14 anos, quando eu entrei, e o que eu sou hoje, com 33 anos, eu sou uma pessoa completamente diferente. Isso eu devo muito aos professores que me ensinaram a dignidade, junto com a minha família, que foi construída em sala de aula. Então, quando eu penso quais são os indicadores dos institutos federais, é tudo isso. E eu concordo com você nesse momento, é complexo. Nós somos complexos. E a cultura maker, ela é transversal. Cultura maker, ela é transversal. Assim como o esporte é transversal, assim como a inovação é transversal, como o empreendedorismo é transversal, porque a gente tem esses pontos pilares. Então eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco dessa reflexão. Ela foi muito mais além do espaço maker. Eu achei necessário contextualizar aonde a gente está inserido aonde a gente está inserido hoje, para onde a gente vai para a próxima década, para aí sim criar uma argumentação do porquê que nós precisamos que os institutos federais possuam ambientes de prototipagem, porque isso é essencial para essa geração que está entrando em contato com a nossa instituição. Eu espero que eu tenha contribuído com essa conversa. Naturalmente, pode existir contestações e eu estou disponível para a gente ir conversando e alinhando. Tá bom? Um forte abraço e até mais.